Bem-vindos, galera, a mais um Mind Show. E hoje no Mind Show nós vamos falar um pouco sobre essa série aí que tá na boca da galera. Stranger Things. A nova temporada. Na verdade, um pouco de tudo. Mas antes disso, solta a vinheta! E aí, cara, mas tu já começou a assistir a nova temporada do Stranger Things? Sim, comecei e terminei a parte 1, que tá disponível na Netflix. E assim, achei muito boa. Achei, inclusive, melhor do que as anteriores. Porque eu não assisti toda ainda não, né? Eu tô no quarto capítulo. No comecinho do quarto capítulo. É porque eu boto lá pra assistir e eu acabo dormindo. Mas aí a gente vai dar spoiler pro pessoal? Não vamos dar spoiler não. A gente vai só conversar um pouquinho a respeito de Stranger Things aqui. A gente vai falar sobre as outras temporadas. Mas assim, das outras temporadas eu acho que a gente vai acabar dando uns spoilers. Então fica um spoiler alert aí pra vocês, né? Spoiler alert. Mas é spoiler sem querer, é o spoiler do bem. Exato, spoiler do bem. A gente vai só pincelar aí um pouco de algumas coisas das outras temporadas. Mas assim, o que é que torna Stranger Things uma série tão cativante, tão interessante, na sua opinião? Eu acho que tem algumas coisas. Eu acho que a primeira se torna muito cativante, porque fala sobre os anos 80, né? E muitas pessoas nasceram nos anos 80, né? Eu, você... Eu acho que muitos hoje em dia que consomem cultura nerd, consomem cultura pop, nasceram nessa época. Você tá dizendo que nós somos dois velhos? Com certeza. Com certeza. Ora, velho idoso, mas aí tua barba branca já ia aparecendo. Parecendo Tony Ramos. Pois é, cara. Então, o que acontece? Eu acho que tem muito isso, a partir dos anos 80. Acho que a gente vai se identificando com aquilo dali, né? Era uma época dos fliperamas, era uma época, sabe, daqueles filmes bem estereotipados, né? Os nerds, atletas, os não sei o quê, né? Acho que pega muito desse lado, que é muito forte na gente. O pessoal começou a jogar RPG, né? Porque o D&D se tornou popular na década de 80, né? Ele começa ali no final da década de 70, mas se torna popular na década de 80. Apesar de que aqui no Brasil foi diferente. Foi na década de 90 que se popularizou o D&D. Eu acho que pega muito nisso, né? Os primeiros nerds, né? Em si nasceram naquela época. E uma outra coisa que me chama muito a atenção, assim, ele faz uma leitura legal sobre as coisas que a gente ainda não conhece, né? Esse lado que a gente ainda não conhece, né? Que eu acho que ele bebeu muito de Cthulhu, né? Cthulhu acaba pegando um pouquinho disso também, né? Existe algo que vai além do que a gente conhece, a ciência acaba descobrindo e fica pesado, né? São coisas horríveis, né? Descobre. Ele também, eu acho que ele se inspira muito também em filmes como Os Goonies, que são o quê? São crianças tendo uma aventura. Sim, sim. Tem outro filme que também se inspira nos Goonies, que é o Super 8. Sim, né? Verdade. E aí esses filmes onde as crianças elas se deparam com algo estranho, algo sobrenatural, algo diferente, né? Um mistério. Eu acho que isso é uma coisa que traz muito interesse do público, porque a criança ela tem um olhar diferente do adulto. Tem diferente do adulto. Eu acho que assim, né, a própria criança, na hora que ela tá entrando nesse processo, né, da adolescência, né, entrando, né, porque os Stranger Things, eles são da criança para o adolescente, eles são a transição, né? Apesar de agora, nessa temporada, já estarem um pouquinho mais velhos, né? Também, né? Galalau já. Sim. O pessoal cresceu assim, deu uma esticada boa, né? O Mike tá... Os Slenderman, né? Assim... imenso e branco. E o Lucas também. O Lucas tá gigantesco. O cara tá maior que eu. Sim. Que tá não é uma coisa muito difícil. E é bem por aí mesmo. Mas eu acho que entra muito dessa questão da criança ou adolescente, ele começar a descobrir um mundo que é difícil para ele, né? E esse é um processo normal do adolescente. Na hora que o adolescente, a criança está começando a adolescer, ela sai desse micro social, que é ela, a família dela, até conhece algumas coisas de fora, porque vai pro colégio, porque de repente tá ali na sociedade, mas ainda é um entendimento muito precário, né? E de repente, quando ele começa a entrar na adolescência, ele tem é como se ampliasse essa visão, encontrasse um macro sistema que é cheio de coisas que ele desconhece, né?
E aí ele vai começar a entrar em contato com esse desconhecido, né? O desconhecido da sexualidade, o desconhecido das relações sociais, o desconhecido dos estereótipos sociais, o desconhecido do que ele vai fazer. E eu acho que o Stranger Things, ele entra nisso, né? Ele vai falar sobre o desconhecido. Só que ao invés de ser desconhecido mais bonitinho, né? Que acaba permeando, né? Vai aparecendo essas temáticas adolescentes e de final de infância no Stranger Things. Mas também joga esse desconhecido como uma questão da ciência, né? Que dali que a ciência descobriu e é pesado. De alguma forma eles acabaram chegando nessa coisa e foram viver uma aventura, né? E aí tem essa coisa da descoberta adolescente, né? O Mike, ele vai se relaciona com a 11, aí tem o Dustin, ele também tem a namorada dele à distância, aí tem os outros que vão entrando em relações e saindo, sim, né? Sim. O conflito lá do Lucas com aquela que é com a Max, né? É, com a Max. E aí vai desenrolando esse lado mais humano e do desenvolvimento mesmo, né? De descoberta e de começar a entrar nesse mundo mais adulto. Sim, sim. Mas aí é legal o que eu acho o lance dos mistérios, né? Das coisas que acontecem e como esses mistérios eles vão evoluindo ao longo da série. Porque aí é apresentado pra gente essa ideia de que existe uma outra dimensão que eles chamam de mundo invertido, né? Sim. Que é como se fosse sabe o Superman bizarro, né? Tem o Superman bizarro. Então, o mundo invertido é esse mundo mais bizarro, né? Um mundo todo decaído, todo sombrio, sinistro. Sim, verdade. E que acaba pegando um pouquinho também do lado da ciência, né? Quando a ciência ela acaba falando sobre os outros universos que podem existir, né? Já que existiu o Big Bang, né? E o Big Bang poderia ter sido o primeiro buraco branco, né? O único buraco branco da qual a gente tem notícia, né? Será que não poderiam ter acontecido outros universos, né? Com questões diferentes da nossa, e se esses universos se comunicassem? Acho que passa por aí, sabe? E em relação a uma questão, se a gente for pensar em relação a uma questão mais pessoal, mais psicológica, o Upside Down, né? Ele fala um pouquinho desse lado da sombra, né? A sombra que cada um de nós carregamos de alguma maneira, né? Esse universo das coisas que a gente tem na nossa personalidade, das coisas que a gente tem na nossa vivência, que a gente ainda não conseguiu integrar a nossa personalidade. Ou, por algum motivo, a gente não traz elas à consciência, né? Às vezes uma situação de abuso que a pessoa viveu, que ela não consegue trazer isso à consciência, mas vai aparecer em sonhos, aparece na dificuldade que tem de se relacionar com algumas coisas, já quando vê algo numa série, no filme, no livro, mexe muito com a pessoa e a pessoa não sabe o motivo, sabe? É como se fosse esse universo sombrio da nossa psique, né? Não, os medos que eu tenho, os receios que eu tenho, as coisas que eu não integrei, eu acho que o Upside Down faz um pouquinho disso, né? Que é normal, por exemplo, se você não vai entregar a tua sombra, você não integra a tua sombra, né, de uma forma positiva, ela vai aparecer em forma de sintoma. Se você tem alguma coisa que você ainda não conseguiu lidar com aquilo dali, e você não tenta lidar com aquilo dali, ela vai aparecer em forma de sintoma. Ou de medo, de receio, de uma dor de cabeça, de uma dificuldade em determinada área. Por aí vai. Eu acho que o Upside Down traz um pouquinho disso, né? E eu acho que a série pega muito mais pra gente que é velho, né? Os velho antigão, porque ela é recheada dessas referências que para nós elas são extremamente familiares e elas trazem essa sensação de conforto, de tipo, poxa, eu vivi isso, eu lembro disso, isso aqui é um tempo bom. Essa coisa do RPG, por exemplo, tanto você quanto eu, a gente viveu isso, né? A gente descobriu o RPG na adolescência ali, sim. A gente jogava com os amigos da escola, a gente era rechaçado por causa disso, que as pessoas não entendiam, né? É tipo Hellfire mesmo. Então, como é mostrado. E nessa nova temporada, eu acho que foi extremamente intencional dos Duff Brothers de pegar esse lado de como o RPG era marginalizado naquele tempo. Hoje ainda é, mas bem menos. Mas teve uns períodos aí, né? Tanto lá fora quanto aqui no Brasil, que assim, o RPG era o culpado dos males do universo, né? Pessoas que às vezes tinham algum tipo de transtorno e se envolviam em situações delituosas,
e aí posteriormente descobrisse que essa pessoa jogava RPG, então a culpa sempre é do RPG, a mesma coisa, a culpa sempre é do videogame. Teve um massacre, né, da escola lá do Texas, aí o senador lá, não, a culpa é desses jogos violentos do videogame, né? Tipo assim, esquece que além de ter todo um contexto social, que existe a questão do indivíduo que tem ideias distorcidas ou que tem um adoecimento mental, e tem a questão das armas de fácil acesso. Então, assim, é muito mais fácil procurar um bode expiatório do que trabalhar realmente os problemas sociais. E o Stranger Things é legal porque ele traz isso, né? Como o elenco lá, né? Os personagens, como eles gostam de estar jogando RPG, como o RPG é uma ferramenta que os une e também que ajuda a eles desvendarem os segredos e os mistérios que estão na série, porque tudo eles vão referenciando, eles se deparam com um mistério, com a situação que está acontecendo na cidade, e eles vão utilizando a experiência deles do RPG para tentar solucionar aquele mistério. Então isso é muito legal. Eu acho bem interessante mesmo, que é o vínculo de coesão, né? Enquanto tem os atletas ali, o RPG se torna um grande vínculo de coesão, né, entre eles. E é legal, assim, você estava falando em relação ao RPG, né, esse local de coisa estranha e tudo mais, tal, mas é interessante, eu acho que a gente viveu um pouquinho disso ali nos anos 90, né, final dos anos 90, onde até assim, na hora que a gente estava falando do RPG, não, a gente inventou um vampiro ontem, a gente conseguiu derrotar tal coisa. Eu acho que o pessoal pensava que era, demônio, isso é coisa do capeta, esse menino aí, não sei o quê. Mas, né, só um jogo, né? Só um jogo. Até assim, poxa, mas são pessoas demoníacas. Não, é só você pensar um pouquinho no cinema, né? Pessoas que assistem filme de terror são pessoas demoníacas, né? A gente vai demonizar os filmes de terror. É só porque você está diante de uma coisa de entretenimento que naquela época ainda estava começando a ser entendida, né? O cinema já tem quase um século de existência, né? Enquanto o RPG vai fazer 50 anos, mas na época do Stranger Things ele está no iniciozinho, né? da vida dele. E eu acho que pega bem por esse cantinho. E para quem não sabe, né? O RPG basicamente é você fazer um teatro. É só isso, né? Nada mais além disso. É um teatro, é um faz de conta que você tá brincando e tá experimentando ser um herói ou ser um personagem ali diferente de quem você é. E para quem não assistiu, nós temos um vídeo sobre criação de personagens no RPG que a gente fala também um pouco sobre RPG. E a gente pretende fazer outros vídeos sobre isso também para abordar mais o tema, porque a gente sabe que ainda tem muita desinformação e muita mística acerca do que é o RPG de fato. Mas o RPG, ele é esse tema central que também permeia aí a história do Stranger Things, né? Você falando sobre RPG, cara, agora a gente vem assim, me veio um outro pensamento a respeito do Upside Down, sabe? Tem uma das coisas que às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas será que a pessoa precisa aprender RPG e tudo mais e tal? Uma das coisas que, assim, qualquer pessoa pode jogar RPG, não existe, tipo assim, restrições, né? Mas há um pequeno detalhe que a gente tem que levar em consideração, se a pessoa consegue separar a realidade de fantasia, ela consegue entender isso daí. O porquê? No início da nossa vida, né? A realidade e fantasia, elas estão juntas, né? Às vezes a gente não sabe o momento que dali é sonho, que é realidade, que é se aconteceu, se não aconteceu. Não há esse entendimento. À medida que a gente vai crescendo, vai tendo a separação desses dois mundos, né? O que é a realidade e o que é fantasia. Apesar de que, se for uma pessoa que tiver algum entrave no desenvolvimento dela, seja um entrave social, seja um entrave dessa pessoa passou por alguma situação traumática muito elevada, ou seja, que ela já traz uma questão genética forte ali, ela pode não conseguir fazer essa separação entre o que é real e o que é simbólico, entre o que é real e o que é imaginário. E não fazer isso daqui é a única questão que a gente tem que ter cuidado quando se vai jogar RPG, né? Porque a gente precisa ter isso daqui separado, né? Saber que aqui dali é realidade e dali é fantasia. Porque senão a gente vive como os dois universos estivessem juntos, né? E quando eles estão juntos ali, a possibilidade de você passar por situações complicadas é grande. E aí uma das coisas que eu penso no Stranger Things, porque assim, geralmente, né, é ali por volta dos 6, 7 anos de idade que essa brecha entre o real e o imaginário,
ela é pra estar feita, né? Que é mais ou menos na época que o pessoal tá jogando RPG na Stranger Things ali, né? Já é uma época onde eles têm que ter o simbólico, o real e o imaginário separadinhos, né? E no caso deles se misturam, né? Os dois ali, né? Mas uma realidade bem pesada, né? Essa coisa meio Lovecraftiana, né? A gente vê como, ao longo das temporadas, né, o nível de ameaça vem escalonando, para chegar nessa 4ª temporada agora e você saber, assim, quem é o chefão de todos, né? Uma coisa meio quase de videogame, né? Quem é o Big Boss aí da parada que vai... que tá causando todos aqueles males e tudo aquilo, né? Então, assim, a gente recomenda muito pra vocês, porque tem muitas revelações legais nessa temporada. Eu acho que ela tá sendo muito bem construída. Ótimo. Ela foi dividida, né, em vários núcleos, e aí cada núcleo tem uma espécie de missão específica a realizar. E é bem legal, né? Porque eu acho que ela dá uma profundidade bem forte agora, né? Você tem a questão da El, né? E a forma onde ela vai se relacionar com aquilo que ela é, né? Uma construção da identidade dela, que é, ao mesmo tempo, fala um pouco a respeito de bullying, né? O Tali. Tu falou da 11, né? Da Eleven, né? Da 11. Né? E a situação de bullying que ela acaba passando. Teve até um momento que eu achei que ia rolar um Carrie a estranha ali dela. Eu senti a mesma coisa. Cara, eu tive a mesma sensação. Eu fiquei pensando assim, é agora. Vai rolar um Carrie estranho aqui. Aí, de novo, pra vocês que são jovens. Vocês talvez não saibam que Carrie não sabem quem... Stephen King. Procurem Stephen King, Carrie é estranha. Mas eu recomendo o primeiro filme, o filme clássico, não o remake. Isso, exato, o clássico. E aí eu achava que ia acontecer, sabe? E também a questão de grupo, né? Esse distanciamento do grupo, né? Começa as relações amorosas, né? Tu vê o Will ali, poxa, mas e a minha agora só liga pra tua namorada, tu não liga pra mim, né? Eu acho que é muito bonito, né? Quando chegar o volume 2, que terminar isso daí, a gente faz um desse falando sobre a temporada mesmo, né? Mas eu acho que ela traz elementos muito, muito legais, né? Muito bons mesmo. E é isso mesmo, pessoal. Esse daqui foi um papo que a gente acabou trazendo sobre Stranger Things, né? Algo que a gente saiu, né, semana passada. Né? Esse vídeo talvez não saia uma semana depois daqui. Mas muito bom. Assistam. É um ótimo seriado. Algo que mora no coração. Obrigado a você que chegou aqui até o final desse vídeo. A gente estava fazendo um papo, né, descontraído aí sobre o tema. Sobre Stranger Things. E curta, compartilhe. Ativa o sininho, se inscreve no canal. A sua curtida ajuda muito a gente. Então, não custa nada, desce aí rapidinho, dá uma curtidazinha, dá inscreva-se no canal pra gente. A gente agradece muito a sua presença, a sua audiência. E a gente pretende fazer algum perfil psicológico dos personagens de Stranger Things no futuro. Então, deixa aí nos comentários se tem algum personagem que você gosta mais, que você queria ver assim, a gente falando o perfil psicológico dele. E é isso, pessoal. Até mais e até o próximo vídeo. No Mind Show.